Policiais da DIS e do Garra de Taubaté fizeram uma grande apreensão de drogas esta tarde. Em uma casa no bairro Jardim Garcês, os policiais apreenderam 1.200 pedras de crack, 200 gramas de pasta de cocaína, 200 pinos para embalar a droga, além de 2 balanças. 4 pessoas foram presas e vão responder por tráfico de drogas. 2 corpos foram encontrados com marcas de tiros na manhã de hoje no bairro Campo Alegre, zona rural de Jacareí. Sebastião Monteiro, de 48 anos, e uma outra pessoa não identificada são de Resende, estado do Rio de Janeiro. Ao lado havia uma moto. Os corpos foram levados ao IML de Cruzeiro. A polícia encontrou hoje uma mochila de uma das estudantes mortas em Cunha, no rio Jacuí, a cerca de 500 metros do local do crime. A escola onde as vítimas estudavam divulgou imagens de uma das meninas. Depois da tragédia, pais de alunos temem pela segurança dos filhos. As imagens do sistema de câmeras da escola estadual onde Josele, de 16 anos, e Juliana, de 15, estudavam, mostram a irmã mais velha, de calça jeans e blusa azul, no dia de aula que antecedeu a tragédia. Celso era professor de filosofia das adolescentes e revelou que as duas eram alunas dedicadas e cheias de sonhos. Eram pessoas extremamente simpáticas, pessoas amáveis, né? Josele, com toda a sua característica de menina alegre, extrovertida, espontânea, mas sempre com uma atitude de respeito, sempre nos interpelava de atitude assim, das mais boas possíveis. Juliana, tivemos menos contato, porque ela veio para o ensino médio há pouco tempo, mas também uma pessoa muito calma, muito tranquila. As adolescentes foram vistas pela última vez na quarta-feira do dia 23 de março, antes de seguirem o trajeto de cerca de 2 quilômetros do ônibus até a casa delas. Os corpos foram localizados na segunda-feira passada. O autor do duplo homicídio utilizou uma arma para matar as vítimas. Josele foi baleada no tórax e na cabeça. Já Juliana levou 3 tiros no tórax e 1 na cabeça. O principal suspeito é Ananias dos Santos, de 27 anos, foragido da justiça. A polícia acredita que o crime seja passional, fruto de um amor não correspondido do rapaz pela caçula Juliana. Além da tristeza, a morte das irmãs despertou outros sentimentos entre pais, alunos e professores: o medo e a preocupação. Somente nessa escola, dos cerca de 1.500 estudantes matriculados, mais de 300 vivem nas zonas rurais. Grande parte deles retorna para casa apenas no período da noite. Eles se sentem, de certa maneira, desprotegidos e muito tocados com essa tragédia, porque estão dentro desse contexto de uma cidade muito grande territorialmente, uma zona rural extensa e com poucas condições de segurança para eles estarem efetivamente voltando para suas casas. Esta mãe de 2 adolescentes disse que desde a notícia do crime, cada dia de aula é motivo de mais tensão. É difícil, viu? É difícil. Nós que somos mães estamos preocupados, não só eu, como a mãe das amigas das minhas filhas. Estou preocupadíssima. A saída temporária de presos precisa ser revista. Essa é a opinião de um promotor da região e também da população que não concorda com o benefício. Entenda o porquê na reportagem de Renato Dias. Ananias dos Santos, de 28 anos, principal suspeito do assassinato das irmãs Josele e Juliana em Cunha, era foragido da justiça. Ele cumpria pena no Pemano de Tremembé, mas em março de 2009 deixou a unidade para a saída temporária de Páscoa e não voltou mais. O caso de Cunha levantou mais uma vez a questão do benefício para os presos. Na saída temporária, o preso deve estar no regime semiaberto, ter cumprido 1/6 da pena se ele for primário e 1/4 se reincidente. E essa saída deve ter uma finalidade para o preso. Geralmente, a maioria dos casos é para aproximação familiar, para ele rever os seus familiares. Por ano, são 5 saídas temporárias. E é considerada falta grave quando o condenado não retorna à penitenciária. Se for preso novamente, ele é encaminhado para o regime fechado e precisa cumprir mais 1/6 da pena para voltar a pleitear o regime semiaberto. Segundo dados da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, no indulto de fim de ano, em 2010, mais de 23 mil detentos foram beneficiados com a saída temporária em todo o estado e quase 2 mil não retornaram. Nessas datas, o policiamento preventivo ostensivo ele é reforçado desde o momento onde há a liberação até o retorno deles às penitenciárias. Na opinião deste promotor, a saída temporária deveria
deveria passar por um processo mais rígido. A saída temporária é um benefício muito amplo, porque pressupõe aproximadamente 5 dias sem qualquer vigia, sem qualquer controle. Então deveria ser os presos já próximos de saída, já muito próximos do semiaberto, ou do aberto, digo, já para ir para o livramento condicional, para realmente ganhar liberdade, onde no último estágio ele poderia fazer essa demonstração, ou seja, ele deveria cumprir mais pena para ter esse direito. Já a população pensa diferente. Totalmente contra. Porque aí quem vive acaba ficando preso, que somos nós, né? Eles saem, com certeza não voltam, né? E já é de praxe, o governo sabe disso e não fazem nada. Sou contra. Por quê? Porque tem provado que não dá certo, né? É claro que tudo tem exceções, mas tem os que saem e não voltam mais. E aí a gente fica aí correndo risco, né? Risco de ser assaltado. Veja agora o que diz a previsão do tempo para amanhã em toda a região. A frente fria se afasta, mas ainda deixa alguma instabilidade na região do Vale, Litoral e Serra. Só que em relação ao domingo e à segunda-feira, o tempo vai estar mais aberto. Ainda assim faz frio na Serra pela manhã. Vai fazer 13 graus em São Bento do Sapucaí, 13 em Cunha, 16 em Lorena e também em Caçapava. As temperaturas sobem um pouco mais e a chuva já ocorre de forma rápida e fica restrita à tarde. Máximas de 26 em Jacareí, 28 em Pinda, 29 em Cachoeira Paulista e 30 em Ubatuba. O tempo continua mais aberto, só que alguma nebulosidade ao longo desta semana ainda persiste. Segundo os meteorologistas, as temperaturas sobem, mas nem tanto quanto na última estação. Na quinta-feira, mesmo com sol, as máximas só chegam aos 26 graus em Aparecida. A Embraer anunciou nesta segunda-feira a venda de 5 aviões modelo 190 para a empresa holandesa KLM por 214 milhões de dólares. A compra confirma a opção de aquisição que as empresas assinaram em 2007. A previsão é que os aviões comecem a ser entregues no primeiro semestre de 2012. A queda de um balão de grande porte assustou os moradores do bairro Jardim del Rei, em São José dos Campos, neste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o material atingiu 3 casas e foi preciso cortar a energia elétrica para a retirada do equipamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O balão foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental e destruído. Vamos agora conferir imagens da Via Dutra ao vivo. Neste momento, imagens do quilômetro 159, retão de Jacareí. O motorista enfrenta a lentidão do 158 ao 156, sentido Rio de Janeiro, devido ao excesso de veículos. Excesso de veículos que traz problema sentido São Paulo, em São José dos Campos, do quilômetro 145 ao 147. Mais problemas em Guaratinguetá, do quilômetro 58 ao 60, sentido São Paulo, devido a obras. O show do Grupo Haas, em comemoração ao aniversário de 359 anos de Jacareí, foi transferido para hoje. A apresentação estava marcada para o sábado, mas em razão da forte chuva que atingiu o município, foi cancelada. O show acontece logo mais às 8 da noite na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Veja no próximo bloco, o Caminhão da Sorte está na região. E ainda? As notícias do esporte. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o São José perdeu fora de casa. Os detalhes já, agora 7h05.